Enquanto crescia, sempre me senti ofuscada pela minha irmã, que meus pais consideravam um prodígio. Eles acreditavam que ter um filho bem-sucedido era suficiente e me disseram, sem rodeios, que não podiam pagar um fracasso como eu. Eles deram um ultimato. Se eu pudesse contribuir com R$ 700 mensais para o aluguel, talvez eu pudesse ficar incapaz de atender às suas demandas. Enfrentei a dura realidade de ser expulsa da minha própria casa. No entanto, durante esse período turbulento, meu tio interveio. Apesar de seus meios modestos, ele se ofereceu para me acolher, dizendo: Luísa, eu talvez não tenha muito, mas ficaria orgulhoso de ser seu pai, sem hesitação. Aceitei sua oferta graciosa. Agora, aos 35 anos, reflito sobre minha complexa dinâmica familiar desde a infância. Meu pai era um típico trabalhador de escritório, e minha mãe, dona de casa, nos criaram em um lar multigeracional que incluía meu tio solteiro. Aos 14 anos de idade, comecei a morar com meu tio de 29 anos, que nunca saiu de casa devido à sua saúde frágil e emprego instável. Ele trabalhava em empregos de meio período, pois sua saúde permitia, mas nunca era o suficiente para sustentar uma vida independente. Apesar das circunstâncias, meu tio carregava uma culpa silenciosa, sentindo-se um fardo, pois ele dependia de seus pais. Muitas vezes, testemunhei meu pai repreendendo-o com desdém, especialmente quando meus avós não estavam por perto para ver. O comportamento sempre me intrigou e lembro-me de perguntar inocentemente ao meu tio por que ele nunca retaliava. Ele mosmóis. Respondeu que realmente dependia do apoio deles, uma aceitação humilde de sua situação. Conforme fui crescendo, percebi que meu pai dependia do apoio de seus pais, tornando suas críticas ao meu tio hipócritas. Só eu tinha percebido isso antes. Eu poderia ter defendido meu tio. A vida em casa me parecia serena quando meus avós estavam presentes, criando uma bolha protetora ao redor do meu tio e permitindo que seu espírito gentil brilhasse. No entanto, tudo mudou drasticamente depois que meus avós faleceram em um acidente quando eu tinha 8 anos. A perda nos devastou profundamente e, enquanto minha irmã e eu lamentávamos, lembro-me distintamente de ver meu tio chorar baixinho. Ao contrário, a reação do meu pai foi assustadora. Ele riu, uma risada assustadora em um momento tão triste. O tempo revelou um contraste gritante em seu caráter, uma imagem que permaneceu comigo desde então. Essas primeiras experiências moldaram minha compreensão da lealdade familiar, resiliência e as complexidades das emoções humanas, preparando o cenário para os anos desafiadores, mas formativos, que se seguiriam sob os cuidados do meu tio. Desde muito jovem, senti algo perturbador sobre a reação do meu pai à dor, que se tornou inconfundivelmente claro durante o funeral dos meus avós. Enquanto todos os outros estavam sombrios, eu tive um vislumbre do rosto do meu pai quando ele pensou que ninguém estava observando. Ele não estava confuso ou triste. Ele estava sorrindo com alegria genuína. Para uma criança, sua filha era uma visão chocante. Esta não era uma reação nervosa à tristeza, mas um sorriso que parecia saborear os benefícios financeiros que a morte deles poderia trazer. Essa percepção me aterrorizou e me levou às lágrimas, que outros poderiam ter confundido com luto. Durante este momento angustiante, meu tio, contrastando fortemente com meu pai, colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Seus olhos, embora tristes, irradiavam calor e preocupação por mim. Isso me atingiu, mesmo naquela época. Quão diferente dois irmãos poderiam reagir ao mesmo evento trágico. Após o funeral, o comportamento do meu pai em relação ao meu tio tornou-se cada vez mais severo. Ele questionou abertamente por que deveria apoiar alguém que via como inútil, e até ameaçou tomar toda a herança, afirmando que meu tio deveria ser grato apenas por ter permissão para viver na casa. Legalmente, a herança deveria ser dividida igualmente, mas meu pai queria monopolizá-la. Apesar da injustiça, meu tio, sobrecarregado por sua fragilidade e pobreza, optou por não lutar contra isso. Sua aceitação passiva e os abusos verbais diários que ele sofria do meu pai só pioraram sua condição, levando a uma perda de peso perceptível e uma pele pálida preocupante. Uma vez perguntei se ele estava bem. Ele simplesmente sorriu fracamente e disse: Sou frágil, e as coisas não estão indo bem com meu trabalho, então não há nada que se possa fazer. Seu comportamento gentil diante de tal adversidade foi de partir o coração e enfurecedor. Por meses após a morte de nossos avós, meu tio foi expulso de casa. As palavras cruéis do meu pai, "Você é inútil, saia", ainda ecoam na minha memória.
Enquanto ele estava saindo, eu implorei desesperadamente para ele não ir. Ele calmamente tirou sua mão da minha, colocou-a no meu ombro e me assegurou. Não se preocupe, Luísa. Você é forte. Vai ficar bem, mesmo sem mim. Eu respondi, preocupada com seu bem-estar. Mas eu estou preocupada com você. Ele tentou me confortar com um simples, está tudo bem. Antes de ir embora, sua partida foi uma perda profunda para mim, uma criança, que não podia fazer nada mais do que assistir. 5 anos depois, a vida continuou a seguir em frente. Eu tinha 11 anos, estava na escola primária, e minha irmã Mayla estava prestes a começar sua educação. Eu também não sabia que mais. Desafios me aguardavam, pois minha vida estava prestes a tomar outra reviravolta dramática. Quando minha mãe contou que Mayla havia sido elogiada por sua perspicácia no jardim de infância, meu pai imediatamente atribuiu isso aos seus genes, exclamando com orgulho: sua inteligência certamente deve vir de mim. Ele impulsivamente decidiu que Mayla deveria fazer um teste de QI para provar sua genialidade. Todos nós ficamos surpresos com os resultados. Mayla obteve uma pontuação de QI de 150. Esse é meu DNA! Meu pai se gabou, emocionado com um número que parecia monumental, embora eu não tivesse compreendido totalmente seu significado na época. Eu só entendi que Mayla era excepcionalmente brilhante. Isso é incrível, Mayla! Eu a aplaudi, e ela sorriu de volta para mim com alegria. Esses eram os momentos de pura felicidade em meio à nossa dinâmica familiar. No entanto, a atmosfera positiva logo mudou. Meu pai foi rápido em agir com base nas notícias sobre a inteligência de Mayla declarando: vamos fazer ela fazer os exames de admissão. Minha mãe inicialmente ficou surpresa com a decisão repentina. Logo, levado pelo seu entusiasmo e convencido pela sua crença de que o talento de Mayla a levaria adiante, a partir daquele ponto, a agenda de Mayla se encheu de sessões diárias de aulas. Minha mãe, que a acompanhava, começou a negligenciar suas tarefas domésticas. Essa mudança de responsabilidades logo caiu sobre mim, já que minha mãe e Mayla estavam ocupadas. Você cuidará da casa, fui instruída. Assim, lavar roupa e limpar se tornaram minha rotina pós-escola. Minhas tardes não eram mais livres para brincar. Eu tinha que correr para casa para terminar as tarefas ou enfrentar repreensões. Havia dias em que eu pulava refeições por não conseguir fazer as tarefas domésticas. Você é um fracasso. Não podemos perder tempo com você. Eles me repreendiam. Quando eu conseguia manter notas perfeitas, como Mayla, me perguntavam: por que você não pode ser mais como sua irmã? Meus pais lamentavam e ignoravam completamente minhas próprias realizações, sejam acadêmicas ou atléticas. As constantes comparações com Mayla eram desmoralizantes. É impossível para você, mas Mayla é um gênio. Você é apenas incompetente. Enquanto Mayla se destacava em suas aulas particulares e respirava fundo em seus exames de admissão, a indiferença dos meus pais em relação a mim ficou mais fria. Eles esbanjavam recursos em Mayla: roupas novas, refeições deliciosas e viagens. Em contraste, eu me contentava com sobras de roupas usadas e solidão em casa. Essa criança tem um futuro promissor. Ela garantirá nossa velhice. Meu pai se gabava de Mayla, especulando se ela deveria se tornar médica, advogada ou até mesmo política. Em meio a essas discussões, eu me sentia invisível, minha presença mal reconhecida. Então, quando eu tinha apenas 15 anos, meus pais, friamente, me disseram que haviam decidido que ter um filho era um erro. Chega, não precisamos de um fracasso como você. Mayla precisa de muito dinheiro para desenvolver seus talentos. Então, a menos que você consiga pagar um aluguel mensal de $700, podemos reconsiderar, declararam sem rodeios. Chocada e incapaz de compreender como puderam dizer isso, eu protestei, mas eles não se comoveram. Entre em contato com seu tio por enquanto. Aqui está algum dinheiro de bolso. Descubra por conta própria, disseram enquanto me entregavam um pouco de dinheiro e me expulsavam de casa. Lembro-me de chorar e bater na porta, implorando para que me deixassem entrar novamente, mas ela permaneceu fechada, e eu, em total desespero. Fui para a estação de trem. Mesmo sendo tão jovem, consegui navegar pela jornada, pedindo direções ao longo do caminho, até que finalmente cheguei ao apartamento onde meu tio morava. Quando a campainha tocou no apartamento do meu tio, ele me cumprimentou com seu rosto carismático e gentil,
embora um olhar de surpresa rapidamente tenha tomado conta dele. Depois que entrei e compartilhei minha história de partir o coração, meu tio não conseguiu esconder sua raiva. "O que eles estão fazendo?" exclamou, embora suas palavras não fossem dirigidas a mim. Senti uma profunda sensação de culpa por ter sido expulsa pelos meus próprios pais, e lágrimas começaram a brotar dos meus olhos. Naquele momento emocionante, meu tio colocou uma mão reconfortante na minha cabeça, uma mão que eu lembrava bem por seu calor e tamanho, cheia de compaixão. "Deve ter sido difícil, mas não se preocupe mais." Ele me tranquilizou gentilmente. Entretanto, a realidade se instalou quando ele admitiu. "Como você vê, sou propenso a doenças e não tenho muita renda. Sou pobre", ele disse com um sorriso amarelo. Sua expressão estava mais decidida do que antes, talvez endurecida pela distância da influência tóxica do meu pai. Olhando diretamente para mim, ele me ofereceu: "Eu sou pobre, Luísa, mas, se você não se importa, eu quero ser seu pai. Eu gostaria de me tornar seu pai adotivo. Eu posso não ser muito confiável, embora, antes que ele pudesse terminar, eu já tivesse pulado em seus braços." Seu peito era semelhante ao do meu pai, mas irradiava uma energia completamente diferente, de segurança e amor. "Você não precisa mais se preocupar com nada", ele disse enquanto eu chorava de alívio, sentindo o amor profundo de um verdadeiro pai. A vida com meu tio não era fácil. Ele era realmente pobre e frequentemente ficava doente. Mas nossa casa estava cheia de sorrisos e risos, emoções que eu não sentia há muito tempo. Era uma casa modesta, mas calorosa e cheia de amor. Meu tio sempre elogiava meus esforços, independentemente do resultado, e me encorajava a continuar me esforçando. Esse apoio me ajudou a esquecer gradualmente meus pais, que nunca reconheceram meu valor. Ao longo dos anos, cresci saudável e cuidada sob o teto do meu tio. 20 anos. Voaram e eu me vi, uma mulher de 35 anos diante de meus pais idosos após uma longa separação. Meu pai, agora visivelmente envelhecido e com cabelos ralos, me cumprimentou com um sorriso que parecia apagar o passado. "Luísa, você tem estado bem?" ele perguntou, tentando superar anos de negligência com familiaridade casual. Minha resposta foi gélida, refletindo a dor não resolvida. "O que você quer agora?" perguntei, cética sobre seu reaparecimento repentino. Imperturbável, meu pai sugeriu: "Vamos deixar o passado para trás e nos dar bem como uma família, de agora em diante." Sua proposta era absurda para mim. "Do que você está falando? Se dar bem como uma família? Você deve estar brincando", retruquei, insinuando a impossibilidade de simplesmente esquecer seu abandono. Vendo minha resistência, a velha indiferença do meu pai veio à tona. Um fracasso sempre tem uma atitude ruim. Não pode ser evitado. "Talvez seja a hora de reeducá-la", ele disse condescendentemente. "Já chega, por favor, volte para casa." Eu respondi firmemente, impedindo-o de entrar. Nesse ponto, minha mãe entrou na conversa, exacerbando a tensão. "Luísa, não seja teimosa e aceite nossa ajuda. Você certamente não pode ser feliz vivendo em um apartamento tão decadente." Ela insistiu. "Você não tem nada a ver com isso. Por favor, pare e vá embora", eu respondi. Minha paciência estava se esgotando. "Não precisa ser tão grossa. Vamos, deixe-nos entrar", ele persistiu. "Não, vá para casa", eu repeti, mantendo minha posição. Apesar da idade deles, meus pais empurraram com mais força do que eu esperava, porque eram dois, o que tornava difícil para mim segurá-los. Nós lutamos para frente e para trás, como crianças em uma brincadeira de empurra-empurra, mas consegui manter a compostura até que meu pai tentou cruzar a soleira do meu apartamento. Foi quando eu os empurrei firmemente para trás. A força disso fez meus pais caírem no chão. Eu não conseguia esconder minha frustração. "Você é tão irritante. Estou ocupada, então pode ir embora?" eu exigi. "Como você pode falar conosco desse jeito? Você ainda nos vê como seus pais?" Eles responderam. Eu parei de considerá-los. "Meus pais no momento em que vocês me jogaram fora", eu respondi bruscamente. "Mas nós cuidamos de você quando mais nova." Eles discutiram. A única vez que me senti realmente cuidada foi quando meus avós estavam por perto. Eu retruquei. "Só porque sobrevivi, não lhes dá o direito de agir de forma arrogante." Enquanto lutavam para se levantar, segurando as costas, meus pais pareciam muito diminuídos,
Apesar de estarem na casa dos 50 anos, pareciam mais velhos, como se estivessem na casa dos 70. Vocês foram os que disseram que Mayla era o suficiente com sua filha genial. Não há razão para você vir me ver agora. Eu apontei friamente. Bem, não é tão simples assim, meu pai disse, fazendo careta. Aconteceu alguma coisa com Mayla? O que ela acabou precisando, ou algo assim? Eu perguntei, meio zombeteira. Ela se tornou uma advogada. Ele respondeu. Bem, então não há problema, certo? Isso é incrível. Exatamente o que você esperaria de alguém com um QI de 150. Eu continuei, um pouco sarcasticamente. Ou assim pensamos, até que ela desapareceu de repente. Meu pai revelou sua irritação. O que é bastante surpreendente, comentei, genuinamente surpresa. Enquanto ouvia mais, descobri que Mayla realmente havia se formado na faculdade de Direito. Passou no exame da OAB na segunda tentativa e se tornou uma advogada totalmente licenciada. Então, inexplicavelmente, ela deixou um bilhete dizendo que não cuidaria de vocês também e desapareceu. Então, em suma, ela nos abandonou. Parabéns, eu disse. Não há nada para comemorar aquela criança ingrata. Depois de tudo que fizemos para criá-la, é assim que ela nos retribui. Eles lamentaram. Bem, eu acho que é isso que acontece. Quando falta amor, eu observei. A verdade era que, enquanto meus pais podiam ter dado atenção à minha irmã, provavelmente parecia mais um controle sufocante para ela. Na verdade, a empresa faliu. Meu pai acrescentou, mudando de assunto. Dados os tempos, isso não é surpreendente. Mal recebemos qualquer indenização e os benefícios de desemprego estão prestes a acabar. Isso parece duro, eu disse, minha voz monótona e desinteressada. É por isso que queremos que você cuide de nós. Eles de repente exigiram, apagando qualquer aparência de simpatia. Não, eu disse. O que você disse? Como pode simplesmente abandonar seus pais desse jeito? Eles exclamaram incrédulos. O único pai verdadeiro que eu tenho é meu tio, que cuidou de mim desde que eu tinha 15 anos. Eu disse firmemente, deixando meu pai sem palavras. Você sabia que eu estava morando com meu tio quando você veio para este apartamento? Não. Sabia? Então, por que está agindo surpreso agora? Você pensa nele como seu pai? Meu pai desafiou. Meu tio me deu amor genuíno, eu declarei, deixando claro que pais que não demonstram amor não são verdadeiros pais. Meu tio pode ter estado doente e fraco, mas ele ainda trabalhou duro para me apoiar e cuidar, provando seu amor por meio de ações, não apenas palavras. Isso deixou meus pais atordoados, incapazes de responder à verdade dos meus sentimentos. Eu trabalhei duro porque queria retribuir todos os sacrifícios que meu tio fez por mim. Espera, isso significa que você realmente tem um emprego de verdade? Meu pai perguntou com uma pitada de descrença. Bem, mais ou menos. Eu respondi indiferente, encolhendo os ombros. De repente, o aperto do meu pai aumentou no meu ombro. Me solta! Eu exigi, sentindo uma mistura de raiva e constrangimento. Você está com raiva e um pouco envergonhada também, não é? Ele insistiu. Não precisa ouvir. Eu entendo tudo. Você estava sozinha, não é? Você está horrível porque só sua irmã recebeu toda a atenção, certo? Mas no fundo, você está feliz em ver seus pais, não é? Ele sugeriu, tentando ler meus sentimentos. Pare de criar sua própria história. Não se preocupe. De agora em diante, nós vamos ser pais de verdade e ficar ao seu lado. Ele continuou, alheio ao absurdo de suas palavras. Eu olhei para meus pais sem entender. Por um momento, suas expressões ridículas me fizeram cair na gargalhada. Por que vocês estão rindo? É porque estão felizes? Meu pai perguntou, esperando uma reação positiva. De jeito nenhum, eu disse entre risos. Só para vocês saberem, nos últimos 15 anos eu nunca pensei em nenhum de vocês. Graças ao meu tio, eu tive uma vida plena. Enquanto meus pais me olhavam em choque, eu continuei. Na verdade, eu recebi uma bolsa de estudos e me formei na universidade. Ah, sério? Então você deve ter entrado em uma boa empresa, minha mãe disse, entrando na conversa. Sim, eu consegui. Consegui um emprego em uma grande corporação bem conhecida, eu afirmei. É ótimo ouvir isso, minha mãe respondeu, com um toque de orgulho na voz. E por meio de uma conexão inesperada, eu também me casei. Ah, bem, então eu tenho que conhecer o noivo e dar meus cumprimentos. Ela insistiu. Não, isso não será necessário. Ele está no exterior no momento.
Eu interrompi. Ah, entendi. Espera. A propósito, seu tio também está no exterior? Meu pai perguntou surpreso. Sim, meu tio também. Pensei que vocês soubessem que eu estava morando aqui sozinha. Não vão presumir que meu tio está morto. Ele conseguiu uma designação de trabalho no exterior? E como é em um lugar com um bom ambiente para sua saúde, ele foi junto. Agora ele está feliz, passando o tempo brincando com meus filhos. Você também tem filhos? Meus pais ficaram quase atordoados, incapazes de processar todas as surpresas que eu estava jogando para eles. Com sua perplexidade em plena exibição, eu sorri brilhantemente. No começo, o tio não estava interessado em morar conosco, mas ele finalmente concordou. Agora estamos todos vivendo felizes como uma família. Bem, nesse caso poderíamos nos mudar para o exterior também. Meu pai sugeriu, esperançosamente. Claro. Vá em frente, mas não vamos morar juntos e eu não vou cuidar de vocês. Vocês são livres para fazer o que quiserem com o próprio dinheiro, eu disse firmemente. Isso é impossível. Você realmente vai abandonar seus pais? Ele perguntou descrente. Vocês são os primeiros a me abandonar. Eu retruquei, minha paciência finalmente quebrando suas demandas egoístas. Os rostos dos meus pais ficaram pálidos. Eu não tenho gratidão por nada a vocês, mas devo muito ao meu tio. De agora em diante, pretendo retribuí-lo por tudo o que ele fez por mim. Pode ser que sim, mas pelo menos nos envie um pouco de dinheiro, por favor, minha mãe implorou fracamente. O tio nunca tocou no dinheiro que enviei a ele e continuou a viver neste velho apartamento o tempo todo, mas agora ele finalmente concordou em sair daqui e viver conosco no exterior. Estou aqui apenas para finalizar a papelada. E nós? Você vai deixar sua mãe e eu para trás? Meu pai perguntou em choque. Eu assenti claramente. Obrigado por me abandonar, eu disse com um sorriso, deixando-o sem palavras. Realmente, obrigado por sua causa. Estou feliz agora, pronto para começar minha nova vida no exterior, deixando para trás as sombras do meu passado. Enquanto passava por eles, fiz uma pergunta final que ecoou a ironia de nossos caminhos separados. Como é ser abandonado pela filha que você uma vez descartou? Não houve resposta. Não esperando uma resposta, me afastei, sentindo que essa despedida marcava o fim definitivo de quaisquer laços emocionais com meus chamados pais verdadeiros. Depois, voltei para minha nova casa. A vida no exterior me ensinou resiliência e as virtudes do trabalho duro que o tio incutiu em mim. Minha perseverança valeu a pena, garantindo um emprego em uma empresa respeitável. Mais tarde, surgiu uma oportunidade de trabalhar no exterior. Foi lá que conheci o homem que se tornaria meu marido. O tio, tomado de alegria, chorou enquanto celebrava nossa união. Logo depois, demos as boas-vindas aos filhos em nossa família e convidamos o tio para morar conosco. Agora, todos nós vivemos felizes juntos. Meu marido, nossos filhos e, claro, meu tio. Um dia, enquanto observávamos as crianças brincando no jardim, minha irmã, que se juntou a nós no exterior, expressou um sentimento esperançoso. Espero poder conhecer alguém maravilhoso como você, grande irmã. Ela disse com um sorriso. Não se preocupe, você encontrará alguém ótimo. Você está finalmente livre do controle dos nossos pais. Eu a tranquilizei com um sorriso. Dito isso, eu preciso me acostumar com esse novo trabalho, minha irmã pensou. Por que não tentar obter uma licença de advogada neste país? Eu sugeri meio brincando. Eu não estou mais interessada em ser advogada. Eu já cansei de fazer o que nossos pais queriam. Eu quero assumir um trabalho que eu realmente quero fazer. Ela respondeu firmemente. Você está certa. Eu concordei. Depois que nossos pais efetivamente me rejeitaram, uma carta da minha irmã chegou na casa do tio. Nela, ela descreveu como estava sofrendo sob o peso das expectativas excessivas e a pressão de nossos pais. Depois de discutir isso com o tio, nós secretamente combinamos de encontrá-la no caminho de casa da escola. Mantivemos contato sem que nossos pais soubessem. Minha irmã ansiava por morar conosco, mas a situação financeira do tio tornou impossível sustentar nós dois. Mais ainda, nossos pais nunca teriam permitido. Ela suportou viver com eles até chegar à idade adulta e poder planejar sua fuga. Foi uma provação extenuante, mas ela perseverou e finalmente conquistou sua independência. Enquanto nossos pais estavam ocupados comemorando seu sucesso como advogada, ela aproveitou o momento para se mudar e começar sua própria vida com meu apoio. Embora tenha conseguido um emprego aqui,
Ela está lutando para se adaptar ao novo idioma e ambiente, mas tenho certeza de que ela ficará bem. Eu me consolei, pois não há ninguém mais resiliente e trabalhador do que minha irmã, que resistiu às rígidas regras de nossos pais. Em outra nota positiva, o tio estava dando novos passos também. Ele está planejando frequentar uma escola de idiomas. Eu disse a ela, e ela assentiu com um sorriso. Isso é ótimo. Nunca é tarde para aprender. Ela respondeu. Sua saúde melhorou significativamente, permitindo-lhe a liberdade de aproveitar a vida mais plenamente. Agora você está absolutamente certo, eu afirmei. Enquanto isso, nossos pais tinham esgotado rapidamente seus recursos depois de desperdiçar imprudentemente a herança. Apesar de seus investimentos na minha irmã, eles acabaram perdendo seus empregos, e depois de vender a casa, se encontraram com muito pouco. Sobrecarregados por empréstimos para a reforma da casa, começaram a pedir ajuda financeira a parentes, um testemunho gritante de sua imprudência contínua. A palavra na família era que todos tinham virado as costas para meus pais, deixando-os para enfrentar seus últimos anos na pobreza. Um parente mencionou que as discussões entre eles se tornaram uma ocorrência regular. Refletindo sobre tudo o que havia acontecido, compartilhei meus pensamentos com minha irmã. Nunca deveria haver favoritismo entre irmãos ou qualquer tratamento injusto de filhos. Filhos, você está absolutamente certa. Minha irmã concordou, balançando a cabeça em forte afirmação. Não importa o que aconteça, eu sempre estarei aqui para apoiá-la, Mayla. Eu prometi, minha voz cheia de determinação. Você já fez mais do que o suficiente. Muito obrigada, Mayla respondeu, sua gratidão evidente, testemunhando o quanto minha irmã amadureceu e se tornou ela mesma. Isso trouxe lágrimas aos meus olhos. O que você quer dizer com apoio? Sua pergunta era suave, curiosa. Enquanto falávamos, de repente senti uma mão quente, familiar, mas um pouco menor no meu ombro. Virando, meus olhos semicerraram em um sorriso ao toque. Obrigado, eu proferi, enquanto encarava o tio que estava lá, parecendo tão surpreso quanto eu. Sorrindo calorosamente, eu continuei. Obrigado, pai. Eu te amo. Ver o tio lá, o homem que esteve ao meu lado como um verdadeiro pai, me encheu de um profundo sentimento de amor e gratidão. Seu apoio tinha sido inabalável, sua presença, uma garantia constante em minha vida. Naquele momento, cercada pela família que eu escolhi e que me escolheu, eu senti uma sensação avassaladora de realização e paz. Agora me diz você. Você acredita que o perdão é possível depois de anos de abandono e desilusão familiar? Escreve aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, clica em curtir e não esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história nova que estamos postando todos os dias aqui no canal. Agora me diz você. Você acredita que o perdão é possível depois de anos de abandono e desilusão familiar? Escreve aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, clica em curtir e não esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história nova que estamos postando todos os dias aqui no canal. Olá, estamos dando a ela seu quarto, mamãe disse casualmente durante o café da manhã. Eu sorri e disse, legal, vou começar a arrumar minhas coisas hoje à noite. No dia seguinte, assinei um contrato de locação sem eles. Ela disse assim, mesmo sem confusão, sem desculpas, como se estivesse comentando sobre o clima. Estamos dando a eles seu quarto. Minha mãe repetiu, cortando seu pão com todo o cuidado do mundo, como se não tivesse acabado de me empurrar de um penhasco sem sequer um aviso. Eu tinha 23 anos, ainda morava em casa e trabalhava em tempo integral em um depósito enquanto tentava economizar o suficiente para me mudar sem me prejudicar financeiramente. Cada salário era um ato de equilíbrio, uma parte para economizar, outra para as contas, mais um pouco para ajudar com os mantimentos. E o aquecedor de água que paguei no outono passado? Ninguém parecia lembrar que tinha saído do meu bolso. Eu não estava estagnado, apenas aguardando o momento certo, silenciosamente, como alguém vivendo em um espaço emprestado. Legal. Eu disse. Até sorri o suficiente para mostrar a ela que não estava abalado. Vou começar a arrumar minhas coisas hoje à noite. E esse foi o momento exato em que decidi que estava pronto. Não era apenas sobre o quarto. Nunca é, de fato. O quarto era a última pedra na represa. A gota que finalmente quebrou a ilusão que eu segurava desde o ensino médio. Eu nunca estive realmente em casa naquela casa.
Eu era conveniente, como um eletrodoméstico que funciona silenciosamente em segundo plano até parar de ser útil ou ocupar espaço demais. Fui trabalhar normalmente naquela manhã, mas algo dentro de mim já havia mudado. Eu não voltaria. Não para sempre. Não contei a ninguém. Apenas passei meu horário de almoço rolando listas. Encontrei um modesto apartamento de um quarto a 10 minutos do trabalho e paguei o depósito ali mesmo. 6 meses de aluguel adiantados. Eu estava economizando para outra coisa. Talvez um carro, talvez um futuro que não parecesse exílio. Mas isso era melhor. Ainda fui para casa naquela noite. Ainda sorri quando minha mãe perguntou se eu poderia levar o lixo para fora. Ainda consertei o Wi-Fi quando caiu durante o jantar, porque minha irmã precisava para a sessão de tutoria online. Mas, na minha mente, eu já tinha ido embora. Naquela noite, comecei a planejar o lento desmonte de tudo que fazia por eles. Comecei pelo gramado. Nos últimos 1 ano e meio, eu cortei a grama, aparei as bordas, limpei os restos. Até as manchas irregulares estavam diminuindo na primavera. Nunca disse nada sobre isso. Apenas fiz o trabalho, silenciosa e invisivelmente, como meu pai costumava fazer anos atrás. Mas quando tive idade suficiente para empurrar o cortador, a tarefa silenciosamente se tornou minha. Ninguém me agradeceu. Ninguém percebeu. Naquele fim de semana, deixei a grama crescer. Já estava alta por causa da chuva da semana anterior, mas eu não toquei nela. Passei direto pelo galpão onde o cortador ficava e fui tomar café como se fosse qualquer outro dia. Quando voltei, meu pai estava parado no jardim da frente, braços cruzados, olhando para a selva verde como se ela o tivesse insultado pessoalmente. Você esqueceu de cortar a grama? Perguntou, já irritado. Dei de ombros. Não, só não estava com vontade. Ele piscou, confuso, como se não tivesse entendido a frase. Bem, vai fazer isso mais tarde? Acho que não, respondi, passando por ele. Tô ocupado. Foi a menor das rebeliões, mas a onda bateu rápido. No domingo à noite, o Wi-Fi caiu de novo. Minha irmã gritou do quarto porque sua tutoria no Zoom tinha travado no meio da chamada. Normalmente, eu reiniciaria o roteador, trocaria o cabo coaxial defeituoso atrás da TV e reiniciaria a rede. Já tinha memorizado o processo, depois de dezenas de falhas no último ano. Mas, em vez disso, fiquei na cozinha colocando chá no copo e fingindo que não a ouvia gritar. Mãe, ela chamou desesperada. O Wi-Fi quebrou de novo. Eu não sei como consertar. Minha mãe respondeu. Onde ele está? Ela retrucou. Deixei-o se debater por meia hora antes de sair casualmente pela porta, minha refeição em mãos. Ninguém disse uma palavra. Naquela semana, parei de buscar minha irmã na escola. Não avisei ninguém, fazia isso quase toda terça. E quinta-feira há meses. A agenda da mãe não batia e o pai se recusava a sair mais cedo do trabalho. Então, eu ajustei meu próprio horário para dar conta, silenciosamente, como todo o resto. Quinta-feira chegou e passou. Minha irmã ficou sentada na secretaria da escola por 2 horas antes que alguém pudesse buscá-la. Quando voltei para casa, o clima estava tão carregado que dava para sentir no ar. Você esqueceu sua irmã hoje, minha mãe disse categoricamente. Não, respondi, largando as chaves. Eu não esqueci. Ela me olhou surpresa. Apenas passei por ela e entrei no meu quarto. Acho que foi nesse momento que eles realmente começaram a entender o quanto eu fazia por eles. Mas era só o começo. No terceiro dia, a pia da cozinha voltou a vazar. Um gotejamento lento e rítmico, como um fantasma retornando. Eu já tinha consertado no ano passado, trocando a junta defeituosa. Na época, até cruzei a cidade para encontrar a peça certa. Mas agora eu não ia fazer nada. Eu não mencionei que, na época, eu apenas consertei e continuei com minha vida. Agora, ele estava de volta, assim como a poça familiar sob o armário. Meu pai se agachou lá, com um rolo de papel toalha, murmurando para si mesmo, usando uma lanterna como se fosse uma cena de crime. Eu passei tomando meu café. Você sabe como consertar isso, não sabe? Ele perguntou. Sim, eu disse parando na porta. Eu sei. Ele olhou para cima, esperando. Eu continuei andando. Naquela noite, depois do jantar, eu não limpei, não enxaguei os pratos, não limpei os balcões. Apenas fiquei tranquilo e fui para o meu quarto, enquanto o resto deles tilintavam garfos e fingiam que não estavam percebendo.
A tensão era uma coisa viva, agora pulsando através das paredes. Na sexta-feira, recebi uma mensagem da minha mãe enquanto estava no trabalho. Você pode pagar a conta de luz deste mês? Esquecemos que vence hoje e o cheque do seu pai ainda não chegou. Olhei para a mensagem por um momento. No ano passado, eu pagava contas como essa com mais frequência. Eu os salvava de taxas por atraso mais vezes do que eu poderia contar. Até configurei lembretes no meu próprio telefone para que as contas não fossem cortadas. Não dessa vez. Respondi. Desculpe, eu tenho aluguel agora. Ela não respondeu. No dia seguinte, a luz da varanda estava apagada quando eu cheguei em casa. A casa estava mais escura do que o normal. Quieta. Minha irmã estava na mesa, frustrada, folheando sua lição de matemática, rabiscando com a ponta quebrada de um lápis. Você não foi pegar o papel da impressora? Ela perguntou sem olhar para cima. Eu sempre comprava, sempre me lembrava. Não, eu disse, largando minha mochila perto da porta. Pensei que outra pessoa poderia fazer isso dessa vez. Ela jogou o lápis para baixo e pisoteou. Minha mãe apenas observou do corredor, com os olhos semicerrados, como se estivesse tentando me entender, como se eu fosse um quebra-cabeça, como se alguém tivesse trocado todas as peças. Eu sorri para ela, não presunçoso, apenas calmo. As coisas estavam desmoronando, não porque eu estava fazendo algo cruel ou dramático. Tudo o que eu fiz foi dar um passo para trás. Essa foi a parte assustadora para eles. Eles estavam finalmente vendo os fios que eu estava segurando juntos. Sábado. De manhã veio sem café. Eu ouvi o barulho de portas de armário e o leve palavrão da minha mãe quando percebeu que eles estavam sem. Eu tinha sido o único a manter esse estoque. Também comprava sacos grandes na loja perto do meu trabalho. Sempre pegava no meu caminho para casa, nunca mencionava, apenas substituía. Agora, eles estavam olhando para uma lata vazia e um silêncio cortante, como se fosse algum tipo de traição. Eu estava sentado na sala, comendo cereal, completamente vestido, chaves na mão. Não disse uma palavra. Minha mãe olhou para mim por cima da borda de sua caneca, que ela havia enchido com água quente e nada mais. Você vai sair? Ela perguntou em tom neutro, mas investigativo. Sim, eu disse, terminando a última mordida. Encontrar o senhorio, pegar algumas coisas. Ela enrijeceu um pouco. Senhorio? Eu apenas assenti e me levantei, saindo pela porta antes que ela pudesse perguntar mais. Eu estava de volta 2 horas. Depois, com algumas caixas mais pesadas, um pouco mais decidido. Naquela tarde, comecei a limpar meu quarto. Não tudo de uma vez, não de forma barulhenta ou teatral, apenas lentamente, meticulosamente. Caixa por caixa, eu carregava cada uma para o meu carro, colocava no banco de trás ou no porta-malas e voltava para pegar mais. Eu podia sentir os olhos deles em mim o tempo todo. Ninguém perguntou para onde eu estava indo. Ninguém se ofereceu para ajudar. Na hora do jantar, eu estava na metade do caminho. Meu pai tentou agir normalmente, trocando de canal como se nada estivesse acontecendo. Minha irmã ficou grudada no telefone. Minha mãe tentou traçar uma linha na areia. Então, conversamos e achamos que talvez fosse melhor se esperássemos um pouco antes de dar o seu quarto para Duda. Parei no meio da mordida para cobrir meu prato. Por quê? Ela olhou para meu pai, que fingiu não notar. Bem, com tudo acontecendo, talvez não seja o momento certo. Eu mastiguei e engoli. Não, é o momento perfeito. Todos ficaram parados. Eu já havia assinado um contrato de aluguel. Eu vou me mudar na terça-feira. Minha irmã piscou. Espera, você está falando sério? Eu olhei para ela. Duda, você colocou minhas coisas em caixas de armazenamento quando eu não estava em casa. Eu as encontrei enfiadas debaixo da escada. Então, sim, estou falando sério. Ela ficou quieta. A voz da minha mãe estava suave. Agora você deveria ter dito algo, eu disse. Você simplesmente não ouviu porque eu sorri quando disse isso. E continuei comendo calmamente, enquanto os 3 ficaram sentados em silêncio, como se os papéis tivessem se invertido durante a noite e eles não soubessem como ou quando. Finalmente, perceberam que eu não estava blefando e que eu não voltaria. Nabu? Segunda-feira à noite, eu era um fantasma na minha própria casa. Caixas estavam empilhadas perto da porta da frente.
etiquetadas ordenadamente com marcador preto. Utensílios de cozinha, roupas, ferramentas, tecnologia diversa. Tudo o que eu já havia reivindicado como meu já estava no porta-malas do meu carro ou no meu novo apartamento vazio, mas cheio de promessas, a apenas 20 minutos de distância. Mas eu não tive pressa nenhuma. Nenhuma fuga, tarde da noite, nenhuma batida de porta. Eu queria que eles vissem quão silenciosa a casa ficava quando eu não estava. Por trás da cortina, o lixo não tinha sido levado para fora. Ninguém se lembrava de levar a correspondência, o banheiro no corredor de cima ficava funcionando a cada poucas horas, com aquele gorgolejo irritante, algo que eu já tinha consertado. 3 vezes, mas não dessa vez. Passei por tudo isso com uma sensação estranha no peito. Em um momento, meu pai me encurralou na cozinha. "Você realmente acha que está fazendo a coisa certa aqui?" Ele perguntou, braços cruzados, fingindo se importar mais do que realmente se importava. Eu abri a geladeira. Metade das coisas que tinham lá dentro eu comprei na semana passada, um pacote de 6 iogurtes que ninguém tocou além de mim, metade de uma jarra de suco de laranja que sempre desaparecia antes que eu pudesse terminar. Peguei uma água e me virei para ele. "Sim", eu disse. Pela primeira vez em muito tempo, ele franziu a testa. "Você acha que é fácil lá fora? Contas de aluguel, tudo isso?" Eu o encarei por um tempo, demais, então sorri. "Eu tenho pago suas contas por 1 ano. Acho que vou administrar as minhas muito bem." Ele não respondeu. Apenas olhou, como se estivesse esperando pela piada que nunca veio. Então, ele saiu da cozinha. No andar de cima, a porta da minha irmã estava aberta. Eu tive um vislumbre do meu antigo quarto. Agora é dela. Ela já tinha começado a decorá-lo com luzes de corda e almofadas em tons pastéis, mas as prateleiras que eu construí na parede ainda estavam lá. O remendo na parede, de gesso que eu consertei quando ela chutou durante um ataque de raiva, ainda estava firme. Ela me pegou olhando. "Você poderia ter dito não", ela murmurou, sem nem fazer contato visual. Eu balancei a cabeça. "E você poderia ter perguntado?" Continuei andando. Não era mais raiva que tinha queimado dias atrás. O que restou era algo mais nítido, mais limpo, clareza. Na terça-feira de manhã, eu tinha ido embora. Coloquei a última caixa no banco de trás e dei uma última olhada na casa. Não com sentimento, não com tristeza, apenas observação. As luzes da varanda ainda estavam quebradas, as lixeiras de reciclagem transbordando, o Wi-Fi caiu novamente. Tudo parecia poético. Antes de eu sair, entrei na cozinha e colei uma única folha de papel na geladeira, com tinta preta. "Fatos diretos, nenhuma emoção", dizia. "Coisas que eu cuidei que vocês provavelmente não perceberam. Cortei a grama toda semana, levei o lixo para fora e reciclei. Cobri 5 contas de serviços públicos quando elas passaram, consertei o roteador Wi-Fi mais de 10 vezes, compras de supermercado aproximadamente $1.200 em 9 meses, peguei Duda da escola 32 vezes, troquei lâmpadas da varanda 3x, limpei depois do jantar na maioria das noites, paguei discretamente 200 pelo conserto do carro do meu pai. Mantive esta casa funcionando enquanto era tratado como um convidado." No final, uma última frase. "Boa sorte lidando com tudo agora. Estou indo viver como um convidado na minha própria casa." E então, tranquei a porta atrás de mim pela última vez. Não tive notícias deles no primeiro dia, mas no segundo, as ligações começaram. Primeiro, foi minha mãe, chamada perdida. Depois, uma mensagem. "Ei, a internet caiu. Você lembra do login do roteador?" Então, meu pai tentando mascarar sua irritação com praticidade. "Onde você colocou a chave do cortador de grama?" Eu não respondi a nenhum deles até sexta-feira. A mensagem se transformou em pequenas tempestades de culpa e confusão. Duda me enviou uma mensagem com apenas uma palavra. "Sério?" Acho que eles pensaram que eu cederia, que voltaria para ajudar quando as coisas ficassem difíceis. Talvez eles pensassem que se mudar fosse simbólico, como se eu estivesse fazendo uma observação, não uma mudança permanente. Eles estavam errados. Enquanto isso, meu apartamento estava começando a parecer meu. Eu coloquei prateleiras, escolhi pratos, toquei música tão alto quanto eu queria. O silêncio que eu usava para desejar era finalmente real.
Não frio, não forçado, apenas quieto, como se o mundo finalmente tivesse parado de esperar coisas de mim. Na semana seguinte, minha mãe ligou de novo. Dessa vez, eu atendi. Sua voz estava tensa. Você não tinha que ir embora daquele jeito. Eu não discuti, apenas esperei. Não percebemos o quanto você estava fazendo. Ela continuou. O lixo, as contas, eu não sabia que era tanto. Sim, eu disse simplesmente. Eu sei. O silêncio pairou lá por um segundo, por muito tempo. Duda tem lutado com as buscas da escola, nós dois trabalhamos, e ela não está acostumada com o ônibus. Eu não disse nada. Não achamos que iria desmoronar tão rápido. Isso é porque você nunca viu o que estava segurando, eu disse. Outra longa pausa. Bem, ela disse, tentando se recompor. Espero que você esteja feliz aí fora. Eu sorri, mesmo que ela não pudesse ver. Eu sou. E eu era. Os dias que se seguiram pareceram estranhos, como se eu estivesse observando minha antiga vida através de uma janela que eu não conseguia abrir. Duda parou de enviar mensagens de texto depois que ignorei sua última mensagem. Meu pai não se incomodou em ligar novamente, provavelmente orgulhoso demais. E minha mãe, ela enviou algumas mensagens estranhas aqui e ali, sempre envoltas em algo passivo. Espero que você esteja bem. As coisas estão um pouco caóticas aqui. Não estou dizendo que não sentimos sua falta, mas é diferente. Eu nunca respondi, mas continuei ouvindo coisas por meio de amigos em comum, por meio de vizinhos. O gramado tinha crescido de forma selvagem, Duda ganhou mais algumas horas de espera na escola e foi forçada a ir para casa a pé, uma vez, na chuva. A água foi cortada por meio-dia antes que se lembrassem de pagar. As luzes da varanda da frente ainda piscavam, como se estivessem pedindo socorro. Eles estavam se acumulando nas pequenas coisas, nas coisas que achavam que simplesmente aconteciam, as coisas que eu costumava fazer no piloto automático. E a parte engraçada. Eu não estava me gabando, eu nem estava mais bravo, apenas pronto. Me acomodei no meu novo ritmo, comecei a cozinhar para mim, pequenas refeições, nada extravagante. Mas elas tinham um gosto melhor do que qualquer coisa que eu já comi naquela casa. Não porque a comida fosse melhor, mas porque era minha. Comecei a dormir melhor também, sem o assoalho rangendo do lado de fora do meu quarto às 2 da manhã, nenhuma batida repentina na minha porta pedindo para eu ir até a loja, nenhum zumbido constante de obrigação no fundo da minha cabeça. Apenas silêncio. Silêncio honesto. Uma noite, 1 semana e meia depois que saí, cheguei tarde do trabalho e encontrei um pequeno envelope escondido debaixo da porta do meu apartamento, sem endereço de retorno, apenas meu nome na frente e a caligrafia da minha mãe. Dentro, havia um pedaço dobrado de papel de caderno. No topo estava escrito: "Nós não percebemos". Embaixo, havia uma lista, não tão organizada quanto a minha, sem marcadores, apenas pensamentos dispersos. O lixo, os passeios da Duda, o Wi-Fi, as compras, o jeito que a pia não para de pingar, a coisa com a luz da varanda, o silêncio. No final, uma frase: "Nós não te tratamos como um filho, me desculpe". Foi isso. Nenhum apelo para voltar, nenhuma promessa de fazer melhor. Apenas um reconhecimento. E pela primeira vez desde que fui embora, senti algo mudar. Não em relação a eles, mas dentro de mim. Não foi um encerramento, mas talvez tenha sido o suficiente. Eu não respondi a carta, não porque eu não senti nada. Acredite em mim, eu senti. Fiquei olhando para ela no balcão da minha cozinha por horas. Li novamente na manhã seguinte, dobrei, desdobrei, pensei sobre o que significava. Mas uma carta não pode desfazer anos de invisibilidade. Uma lista rabiscada com tinta não apaga todas as vezes que eu só fui notado quando algo quebrou ou precisou ser pago. Eles começaram a ver a lacuna que deixei para trás, e isso estava claro. Mas agora não era meu trabalho preenchê-la. Na segunda semana, recebi a notícia de que Duda finalmente pegou o ônibus sozinha, embora tenha perdido 2 vezes e teve que esperar na chuva novamente. Minha mãe começou a pagar por um serviço de jardinagem. Meu pai aparentemente tentou reiniciar o Wi-Fi e desconectar o modem inteiro por um dia inteiro, derrubando o alarme da casa e sua Smart TV no processo.
Eles estavam aprendendo lentamente, desajeitadamente, da mesma forma que você aprende a andar novamente depois de esquecer como usar suas pernas. E eu estava prosperando na ausência de suas necessidades. Comecei a fazer coisas que não me permitia antes. Comprei uma estante, não porque eu precisava de uma, mas porque eu queria. Comecei a comer fora toda sexta-feira, como se fosse um ritual. Eu até me inscrevi para uma aula de marcenaria de fim de semana, algo que eu adiava há anos, porque alguém sempre precisava de um favor, uma carona, um pagamento. O peso tinha sumido. Eu nem tinha percebido o quão pesado ele era até que não era mais meu. Uma noite, enquanto limpava meu e-mail, vi um lembrete de calendário que eu tinha definido meses atrás. O registro do carro do meu pai. Verifique se ele está baixo de novo. Olhei para ele por um longo momento, então cliquei em deletar. Naquela noite, eu sentei na minha pequena sacada, pernas para cima, em uma cadeira de plástico, e apenas respirei. Pela primeira vez, eu não estava esperando um sapato cair. Eu não estava ouvindo alguém chamar meu nome. Eu não estava me preparando para outro pedido disfarçado de favor. O silêncio não era mais assombrador. Era o lar. Eu não voltei desde então, nem para visitar, nem para aniversários. Eles pararam de ligar. Talvez eles estejam envergonhados, talvez estejam apenas cansados, ou talvez finalmente entendam que eu não era o hóspede naquela casa. Eu era a fundação, e quando uma fundação vai embora, tudo muda. A lista que deixei colada na geladeira provavelmente ainda está lá. Ou talvez tenham tirado isso do jeito que você tira algo que faz você se sentir culpado demais para olhar. De qualquer forma, serviu ao seu propósito. Agora me diz, você já sentiu que tudo o que faz por alguém não é notado? Ou só é notado quando você para de fazer? Como foi essa experiência? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir. E se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!